do curso de CTL. Agora nós estamos na segunda aula, onde estamos falando sobre a estrutura da célula, tudo aquilo que envolve uma célula. Então, nós vamos dar continuidade, falando mais um pouco sobre o anfitrião e a hospitalidade. E tenha bastante atenção aí para a gente poder, logo em seguida dessa aula, a gente já responder algumas perguntas relacionadas, ok? Então vamos lá? A segunda aula vai estar falando sobre o anfitrião e a hospitalidade, algo que a gente já conversou na primeira aula, mas vamos dar continuidade. Então vamos lá. A principal característica que se espera de um anfitrião é a hospitalidade. Isso a gente já conversou na primeira aula. O dicionário Rose define hospitalidade como a atitude de acolher um hóspede, recebendo-o com um tratamento afável, cortês, amável e gentil. Então, aqui algumas definições, segundo o dicionário, sobre o que é ser uma pessoa hospitaleira: afável, cortês, amável, gentil. Então, são características aí de uma pessoa hospitaleira. Se desejamos experimentar o estilo de vida do Novo Testamento, precisamos praticar a hospitalidade. Uma igreja em células que não pratica a hospitalidade torna-se mundana e cheio de programas vazios. Se nossas células forem hospitaleiras, isso se refletirá em todas as áreas da igreja. Chamado aqui, irmãos, para a hospitalidade, né? E é algo que a gente conversou na aula passada, que nós estamos aqui reafirmando, porque quem é que quer ir para uma igreja onde você tem muitos programas, muitas atividades, mas nenhum envolvimento, nenhuma receptividade, não tem um calor humano, não tem ali um tete a tete, o andar lado a lado. Então, falando sobre células, falando sobre líder, falando sobre o anfitrião, hospitalidade é algo que é uma marca para todos nós, né? Hoje você ingressa na igreja, você recebe hospitalidade, você é gerado para lá no futuro, um futuro muito próximo, você também exercer isso. E isso é o que caracteriza uma igreja, né? Uma igreja de hospitaleiros. Não temos opção. Como cristãos, devemos ser hospitaleiros. A palavra de Deus nos exorta para sermos acolhedores através de muitos exemplos e advertência. A hospitalidade é um mandamento. Não temos escolhas senão obedecer. E aqui uma referência bíblica. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Romanos 12, 9 ao 13. Então, aqui a gente observa vários mandamentos, né? Desde se afastar do mal, desde ser amoroso, fraternal, um amor de irmãos, honra, isso é algo que tem faltado muito no nosso meio.
que é a honra, né? Eu honrar o meu líder, eu honrar o meu discipulador, eu honrar o meu pastor, honrar aqueles que falam na minha vida, aqueles que têm uma importância. Então, tá falando que nós temos que viver em honra. E honra é ao contrário de bajulação. Não é bajular. Não é tentar aqui fazer média, né? Para agradar um ou outro. Não. Honra é você, de certa maneira, tornar outra pessoa feliz. Você é uma pessoa importante na sua vida, que você tem prazer de ver essa pessoa feliz. É uma honra que você atribui a alguém. Ser fervoroso de espírito, regozijando na esperança, sede pacientes na tribulação. Por exemplo, esse momento que nós estamos passando é um momento, não é a tribulação, mas podemos ver como um indício, né? Até mesmo por esses dias o pastor Aloísio estava falando sobre isso e onde ele dizia que não é a tribulação, mas é algo que assemelha com o tempo em que haverá um governo. Então, olha só, um único governo, uma única moeda, um único sistema. Então, tudo aperta aqui para ver o que vai estar dentro de nós e como nós vamos responder nessa leve tribulação que nós estamos tendo agora. É leve, porém, é um prenúncio de coisas que ainda poderão vir, como a própria Bíblia está mencionando. Né? Gostaria muito de falar um pouco sobre escatologia, mas na verdade vamos continuar aqui, né? É muito bom a gente poder meditar um pouco ali no livro de Apocalipse e poder ver muitas coisas que ainda hão de acontecer e que muitas das vezes a gente não percebe, mas são sinais da vinda de Cristo, né? Glória a Deus por isso. Então, ser paciente na tribulação, na oração, perseverante, compartilhar as necessidades com os santos. Isso aqui é muito importante porque mesmo em tempos em que a gente está passando por um caos econômico, é um irmão cuidando do outro. E como o nosso pastor já falou nesse período, o pastor Wilson, ele falou que primeira atitude com relação à necessidade dos santos é na célula. É o líder acompanhando cada irmão e aí buscando ajudar um ao outro. Quando se torna um fardo e não dá, aí já passamos para discipulador, passamos para pastor e assim até chegar em alguém na nossa própria igreja que vai estender a mão e vai unir-se para ajudar esse irmão na necessidade. E por último aí, praticar a hospitalidade. Então, como um requisito para nós, na nossa vida cristã, nós sermos pessoas hospitaleiras, né? Eu lembro aqui de um texto que não está fazendo parte aqui do nosso estudo, mas quando você estuda um pouquinho ali o bom samaritano, o que aquele samaritano fez por aquele homem, né? Coisa que o sacerdote não fez, coisa que o levita não fez. Então, aquele homem que era de uma outra, digamos assim, de um outro povo, que tinha conflitos com o povo judeu, ele estendeu a mão, ele foi um verdadeiro irmão. Ele levou até um lugar, pagou pela hospedagem daquele, fora os primeiros cuidados, né? E tudo que ele viesse a gastar, ele voltaria até aquele lugar e pagaria para o dono daquele estabelecimento. Então eu fico aqui pensando onde é que nós fazemos isso em nossos dias, né? Estender a mão ao próximo,
amar gratuitamente, sem nenhuma barganha, sem que seja a base de troca, mas que seja amor mesmo entre irmãos. É uma orientação da qual nós precisamos melhorar cada vez mais como servos do Senhor. Bom, continuando. O princípio básico da hospitalidade é tratar o outro como desejamos ser tratados. Por isso, era obrigação de todo israelita ser hospitaleiro com o estrangeiro. Então está lá no livro de Êxodo 22, 21. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois o forasteiros fostes na terra do Egito. Então, o povo hebreu, ele entrou convidado no Egito, só que quando saiu como escravos, né? Tudo, a própria Bíblia responde, porque o povo crescia, o povo estava tomando grandes espaços, e aí um faraó, né, decidiu, não, esse povo não pode, daqui uns dias eles vão nos dominar. E aí foi onde o povo começou a ser massacrado no Egito. Porém, você poderia falar, mas se no Egito fomos escravos, como assim? Como que fomos forasteiros e temos que tratar bem aquele que é forasteiro aqui na nossa terra? Justamente pelo fato de ter entrado lá como convidado. Quem lembra lá de José vai saber muito bem que o povo entrou de uma forma convidada, né? Porém, nos fins, saiu com muita resistência e saiu como escravos. Porém, está aí na lei de Moisés que não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros foste na terra do Egito. Então, ainda assim, uma ordenança para tratar bem aquele que vem de fora, né? Quando recebemos um dos pequeninos irmãos do Senhor, estamos recebendo o próprio Senhor. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, se o que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Mateus 25, 24. Então, mais uma orientação aqui sobre tratar, né? E aqui, olha só, Jesus está dizendo: tudo que você fizer um desses pequeninos é a mim que vocês estão fazendo. Então, muito importante. Por que nós somos igreja? Porque somos igrejas de pequenos cristos, né? Pequeno cristão. Cristão que significa pequeno Cristo. Então, quando eu olho com amor para um irmão, com amor para com uma irmã, quando eu estendo a mão, quando eu não julgo, quando eu faço bem, saiba de uma coisa: nós estamos fazendo ao próprio Senhor, né? Uma das qualificações do presbítero é que ele deveria ser alguém hospitaleiro. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. 1 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 2. Então aqui está falando sobre aquele que está à frente da igreja, aqui presbítero, mas também assim entendido como bispo. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, e aqui que é o nosso objeto de estudo: hospitaleiro, apto para ensinar.
Uma viúva que não tivesse demonstrado hospitalidade não estaria qualificada para receber ajuda da igreja. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. 1 Timóteo 5:10. Então aqui, naquela época, era um requisito, né, de hospitalidade para com os irmãos. Então, sendo até condizente a receber a ajuda da igreja. Então era um requisito que os irmãos observavam naquela época. A maior expressão de hospitalidade hoje é ter o privilégio de ser um hospedeiro da igreja. Saudai-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saudai-vos, Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Romanos 16, 23. Então, olha aqui, falando sobre Gaio, hospedeiro, meu hospedeiro e de toda a igreja. Então, a gente estuda um pouco sobre ele para entender o quanto ele era mais um que tinha o costume de receber bem todos aqueles que vinham em nome do Senhor. Devemos acolher a todos, mas não podemos deixar de acolher um irmão. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6:10. Nós passamos a ter um compromisso com nossos irmãos da igreja. Quando falamos que fazemos parte de uma comunidade, quando falamos que andamos em uma fé, é necessário, irmãos, que nós tenhamos a palavra que melhor define isso, nós tenhamos zelo pelo nosso próximo, pelo nosso irmão em fé, que está ali comungando da mesma crença, que está todo o tempo junto, crendo, né? Até o último dia de vida, olha, é isso que eu quero, Jesus na minha vida, sou salvo por Jesus, amo os meus irmãos. Então, façamos o bem a todos, mas não se lembrando não se esquecendo de nenhum irmão que tenha a mesma fé, aquele que expressa os mesmos sentimentos. É um dever meu para com um irmão da igreja. Eu não posso abandonar. Então, quando a gente vê isso, a gente vê muitos relatos de irmão que lançou mão de outro. Ah, esse irmão não quer nada com nada, não tô nem aí, não quer, comigo é assim, né? Se não estiver buscando, se não estiver participando, se não estiver envolvido, então é muito fácil abandonar. Mas a Bíblia aqui não está dizendo isso, está dizendo que nós devemos exercer o bem para todos. Em outros versículos, até falando, aqueles que são fracos na fé, nós não podemos deixar para trás, nós não podemos simplesmente ignorar. Ah, esse aí foi mais um que não quis nada com Deus. Não. Irmãos, aqui está falando sobre algo de acolher, de fazer o bem, mesmo aquela pessoa que não te trata com gratidão, mesmo aquela pessoa que não. É muito difícil, né? Mas é algo que a gente olhando para Cristo, olha o que Cristo fez até no último dia aqui nessa terra. Ele falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E Jesus amou a todos, mesmo aqueles que de certa maneira estavam ali cuspindo, zombando. O Senhor tinha olhos de tanto amor a ponto de falar isso, né? Olha, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Sempre devemos receber e acolher os irmãos estrangeiros.
Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Terceira carta de João 1, verso 8. Então, cooperadores da verdade, eu receber bem aqueles que vêm de outra nacionalidade, mas que eu entenda que para o Senhor não há divisa de território, né? A igreja do Senhor, ela é universal. E por ela ser universal, nós temos muitos mais irmãos do que simplesmente ali dentro da nossa igreja, dentro da nossa célula, nós temos irmãos que, mesmo vindo, a gente vê tantos irmãos aí que vem de outros países, que nem aqui para São Paulo, aqui nós temos muitos bolivianos, nós temos agora muitos africanos, nigerianos, ali de outros países ali da África. Então, a palavra do Senhor tem que ser pregada para todos. Somos todos irmãos, não há divisa. Mas Deus está falando que nós devemos ser cooperadores um dos outros, né? E exercer a verdade. Somos exortados a ser hospitaleiros e receber a todos, pois algum deles podem ser anjos disfarçados. Gente, isso aqui é muito forte. É muito forte. Quando a gente fica assim pensando, meu Deus, quando que isso pode acontecer? Um anjo disfarçado? Não sabemos quando estamos recebendo um anjo, não sabemos quando estamos dando um alimento para um ser sobrenatural ali disfarçado de ser humano. É um pouco complexo, mas olha, se você que tem fé, você que acredita, você que é uma pessoa espiritual, você vai entender o seguinte: na Bíblia tem vários relatos sobre isso. Falamos sobre Cornélio na aula passada, mas se você for ver outras situações, o ser humano recebeu anjos em sua casa. Diga-se de passagem, no Velho Testamento, ali em Sodoma e Gomorra, quem que aparece para Ló? Se não anjos disfarçados. Então, mas vamos aqui, vamos à palavra do Senhor. Diz assim, ó, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem saber, acolheram anjos. Então, são pessoas iluminadas aqui na Terra, né? A gente vê, poxa vida, quando é que eu fiz um bem para uma pessoa e ali era um ser sobrenatural disfarçado de anjo. Muitos relatos que a gente vê e ouve de pessoas que abençoaram outras e depois, mas quem é essa pessoa? Onde que nunca mais viu a pessoa, mas era uma pessoa que apareceu com um ar assim espiritual, celestial, praticou bem a uma pessoa amando de Deus. E para nós que somos espirituais, a gente deve pegar essa palavra aqui e entender que anjos de Deus estão a serviço do reino. Então eles estão aqui entre nós. É muito fácil a gente falar, tá cheio de demônio no mundo. O Satanás caiu e com ele caiu um terço de anjos e tá cheio de demônio aí na terra. Mas eu preciso falar para você que muitos anjos do Senhor estão a todo tempo fazendo o querer do Pai. Então, em a qualquer momento desse, eu e você podemos estar nos deparando com esses seres. E irmão, diga-se de passagem, não é coisa assim para a gente se surpreender, não. Se a gente olhar lá na Bíblia, quando Pedro reconheceu
um anjo, ele quis adorá-lo. E o anjo, né, falou para ele: Não, eu sou seu conservo. Então, irmãos, eu quero dizer aqui para você: nós precisamos entender que a nossa vida não é dentro de uma caixinha de fósforo. Não, nós fazemos parte do reino. Então, por isso que nós, muitas coisas que a Bíblia fala, nós não podemos, até mesmo em alguns momentos, ficar surpreso. Oh, meu Deus, Deus existe mesmo. Não, Deus existe. Então, são coisas assim que acontecem a todo tempo. Então, eu não sei como ou em qual momento esses seres estarão aqui entre nós. Eu confesso para os irmãos que eu já percebi anjos de Deus na minha vida, me protegendo, cuidando, porque a própria palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao derredor daqueles que o amam, né? Então, nós temos anjos acampando ao derredor dos filhos de Deus. Então, eu já percebi em alguns momentos, poxa, o que essa pessoa fez é de Deus. É um coração muito amoroso. Então, eu falando sobre isso, a gente poderia estar falando sobre angiologia, mas é muito interessante falarmos que eu estou sendo hospitaleiro com alguém, mas eu não sei quando eu estou hospedando um enviado de Deus, um ser celestial. Então, aqui, para que a gente não venha se surpreender. Amém, irmãos? Vamos lá, continuando. Devemos acolher e ser hospitaleiros com aquele que não pode retribuir. Disse, disse também ao que havia convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a rece... cadê? Porém, tu receberás a ressurreição dos justos. Lucas 14, 12 ao 14. Então, irmãos, olha só. Mais uma orientação de como ser hospitaleiro. Então, é muito bom quando a gente reúne nossos amigos, né? Hoje a festa é na minha casa, na semana que vem na casa de um amigo, na outra semana num terceiro amigo. É muito bom quando você faz isso. Mas olha só, a Bíblia está dizendo aqui que muito valor, somos bem-aventurados quando nós atribuímos esse carinho, atribuímos esse amor, atribuímos para aquelas pessoas que você sabe que você não vai ter recompensa daquela pessoa, né? Um muito obrigado já seria algo assim, uma paga pelo que você está fazendo, mas na verdade, quando você pensa, eu vou fazer hoje um banquete aqui porque amanhã vai ser lá no amigo A, depois no amigo B, depois no C. Mas quando eu faço isso e dou àqueles que não têm como me recompensar, eu faço, a minha mão direita faz algo que a minha mão esquerda não vai ver. Então, olha só, eu quero dizer para você que isso é exercer um amor fraternal, ajudar os mais necessitados, mesmo sabendo que pode acontecer de você não receber nenhum muito obrigado.
mas você fez por quê? Você fez pelo amor, você fez porque você é uma pessoa de Deus, você fez porque você tem um coração segundo do Senhor, que abençoa, né? Que tem prazer em dar, né? Porque a Bíblia também, em um certo versículo, fala que muito melhor dar do que receber. Então você tem muito mais prazer em ceder do que de receber algo em troca, algo, poxa, eu fiz isso porque eu quero elogio, eu fiz isso porque eu quero um lugarzinho melhor na liderança, eu fiz isso porque eu quero ser. Não, irmãos, olha só, a palavra do Senhor está dizendo aqui para mim e para você que nós devemos exercer essa hospitalidade, nós devemos ter um coração aberto para com o próximo, tudo isso para nos ensinar. Mas, pô, pastor, isso aqui é um curso de treinamento de líderes. O que isso aqui vai me ajudar? Pois é, irmãos, um líder, ele, em muitos momentos, ele abre mão do seu lazer, abre mão da sua algo, uma regalia, alguma coisa que você preza muito, para dar aquele tempo a quem precisa, para dar aquele tempo para quem está necessitando. Então, observe a palavra do Senhor. É muito importante entendermos isso. Muito melhor é dar do que receber. Precisamos receber o profeta, o justo e o pequenino. Aquele que é hospitaleiro receberá recompensa. Quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo receberá o galardão de justo. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser esse meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mateus 10, 41, 42. Então, o que falar desse versículo, né? Está muito claro, muito objetivo. Quando você recebe um profeta, no caráter de profeta, você receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, enfim, receberá o de justo. Vamos então voltar um pouquinho à nossa aula e ver a história de Áquila e Priscila quando receberam em sua casa Paulo. Imagine eles recebendo um galardão por receber um homem de Deus como Paulo. Aí você pode pensar, não, aqui na terra vai receber. Não, mas o galardão, irmãos, é algo que está reservado para todos aqueles que fizeram algo pela obra do Senhor, pelos seus irmãos. Então há um galardão da parte do Senhor. Então isso são pérolas, eu entendo assim, são pérolas que você acumula com Deus e você receberá do próprio Senhor. Então não é aqui onde simplesmente a ferrugem corrói, o ladrão rouba, né? Não, estamos falando de algo que você acumulou com Cristo, com o Senhor. Então, quem recebe um profeta receberá o galardão de profeta. É lindo, né? Poderoso isso, né? Vamos lá, como ser hospitaleiro? Guardando o ambiente. Entenda que a hospitalidade que produz um ambiente de vida na célula. Podemos ter reuniões santas e bíblicas, mas se não tivermos prazer em receber uns aos outros, será tudo em vão. E é verdade, irmãos. Quando a gente se reúne em célula, é para a gente ter prazer, é para a gente ter comunhão, é para a gente ter oração, vida com Deus. Então, eu vejo que toda essa hospitalidade de um gera no coração do outro um amor. Reuniões santas, bíblicas. Então, todos focados, todos ali orando, todos ali buscando, todos ali intercedendo. Então, quero dizer para você aqui que hospitalidade é algo que deve estar em nossas vidas, sempre.
A primeira maneira de sermos hospitaleiros é cultivando um ambiente de graça e alegria onde todos se sintam bem-vindos. Jesus disse a Simão: Entrar em tua casa. Aliás, entrei em tua casa, não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas. Lucas 7:44. Você consegue imaginar a sensação de refrigério que o Senhor sentiu tendo seus pés lavados com lágrimas, enxugados com os cabelos? Pois é, aquilo que faltou ao dono da casa não faltou a uma mulher. Eu fico pensando o grau dessa mulher de entrar na casa dos outros por causa da presença de Jesus e ali ela exercer algo assim aos nossos olhos. Que coisa linda! Ela poder lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugar com seus cabelos, irmãos. O que justificaria aquela mulher entrar na casa dos outros e fazer isso, coisa que o dono não valorizou a presença de Jesus, e aquela mulher fez algo assim que encheu o ambiente, encheu o coração de Jesus de muito amor, de muito compaixão. Então, isso é para você entender como é que Jesus tem entrado na sua casa, como é que você tem feito as coisas para o Senhor, como que é de coração, é aberto ou não. Ah, eu tenho feito porque é um peso, meu líder está me enchendo o saco, meu pastor está me enchendo o saco, meu discipulador enchendo o saco. São coisas que a gente deve, a cada momento, entender o que eu faço pelo Senhor, eu faço por amor, eu procuro agradar o meu pastor, o meu discipulador, porque eu sei que é bíblico. Então, é exercer o amor um ao outro. Isso é ser hospitaleiro. É levar as pessoas a se sentirem especiais em sua casa. Que as pessoas sintam os seus pés são lavados cada vez que forem na célula. Que todas elas sintam verdadeiro refrigério na reunião por causa da hospitalidade. Como que eu posso fazer como líder? Isso aqui é uma observação para as pessoas se sentirem bem na minha reunião de célula. Como ser hospitaleiro? Como que eu posso promover um ambiente onde nós iremos desfrutar da presença do Senhor, nós iremos compartilhar a palavra do Senhor, nós podemos abrir o coração para o Senhor. Eu tenho observado em nossas reuniões de células que todos todos querem falar. Todos precisam falar, ainda que seja um tempo. Alguns falam um pouquinho mais, outros falam menos, mas o importante é o quê? Quando você deixa todo mundo falar, ali é o momento que inesperadamente alguém abre o coração. Alguém fala algo, por exemplo, a palavra falou comigo, eu tenho passado por isso, minha dificuldade é essa, e agora eu quero uma oração. Ó, irmão, isso aí foi algo sobrenatural que teve um quebrantamento na minha célula. Então eu preciso falar, e por isso que os manuais da videira orientam que sobre o líder. Líder, você não está pregando não, filhão. Você não é o pregador da noite não. Ali você é uma pessoa que vai promover aquele irmão, aquela irmã de falar, de abrir o coração. Então a palavra já foi ministrada no domingo, o pastor já ministrou, ou se for no caso dos jovens, a palavra foi ministrada no sábado. Então, quando eu me reúno para compartilhar, para falar, para expressar. Então, irmão, isso é a hora que a gente ouve uns aos outros, e nisso a gente ora, intercede, impõe as mãos, se for o caso, declara no mundo espiritual, e é onde, irmãos,
toda semana. Eu posso ter milhares de coisas para fazer, mas a minha reunião de célula é algo santo, algo prazeroso na minha vida e eu tenho prazer de participar. Continuando. Em segundo lugar, somos hospitaleiros quando servimos comida. Comer é simplesmente uma das melhores maneiras de desfrutar a vida como Deus a planejou. Comunhão é algo que faz parte da nossa célula, é algo assim que é marcante. Ali a gente come, brinca, conversa, né? Descontrai. Então é muito importante ter essa comunhão entre os irmãos. Mas eu quero observar uma coisa sobre Jesus. Mesmo ali reunindo aquela multidão de pessoas, Deus não deixou ninguém com fome. Mesmo depois de ter se alimentado espiritualmente, mas precisava do alimento para a vida, para ter proteína, para gerar energia, precisava. E o que Jesus fez? Chamou os apóstolos. Então, sirva o povo. Então, simplesmente isso, sirva o povo. Vê o que tem, o que tem aí. O que tiver aí nós vamos multiplicar. Então Deus não deixou ninguém com fome. Mesmo depois de terem ouvido a palavra do Senhor, se alimentado espiritualmente, houve um banquete no final. Então eu quero dizer para você que é muito bom a gente se reunir, comer, são momentos preciosos que devemos ter sim em nossas células, do jeito mais simples ao jeito mais né? Há irmãos que gostam de fazer verdadeiros banquetes, isso é maravilhoso, mas a gente tem que ter esse momento de comunhão, né? Até mesmo quando há ali a pipoca ali para as crianças no final, até nisso, embora, né, seja simples, mas até nisso há alegria, há prazer de se reunir para poder comer, né? Bom, comer juntos é um dos grandes fatores de crescimento de uma igreja. Nas igrejas que crescem, os membros comem frequentemente na casa um dos outros. O amor passa pelo estômago. Muito interessante isso. Quando comemos juntos, estabelecemos mais rapidamente vínculos de amor e comunhão. Amém. Glória a Deus. Eu fui muito feliz. Aqui só uma observação minha. Quando ingressei na igreja videira do Itaim Paulista, era justamente época de final de ano. Então houveram muitas comunhões e eu e minha esposa estávamos lá em todos, conhecendo os irmãos, desfrutando de momentos bons e ao mesmo tempo se alimentando de excelentes refeições. Foi muito bom mesmo, isso é verdadeiro. Comer é algo que está presente em toda a palavra de Deus. O primeiro pecado do homem foi sentar-se à mesa com o convidado errado para degustar uma comida imprópria. Quando Deus fez aliança com seu povo, estabeleceu refeição comunitária. A Páscoa, por exemplo, Êxodo 24, 11. Muito importante que o povo se reunir para se alimentar. O que é a Páscoa para os judeus, né? Comemoração dali da saída do Egito, do livramento dos primogênitos, né? Então a gente vê que foi estabelecido festa para comemorar. Então você vai ver que no deserto, mesmo lá no deserto, o povo 40 anos no deserto, Deus estabeleceu festas para o povo. E o que tinha nas festas? Comida. O ministério de Jesus começou com a transformação de água em vinho em um casamento. Ele multiplicou pães, certamente os comeu com a multidão. Certa vez até se convidou para jantar na casa de Zaqueu, Lucas 19, 5. Quando Jesus quis estabelecer uma forma de nos lembrarmos dele
e reafirmarmos a sua aliança. Ele estabeleceu uma aliança simbólica que chamamos ceia do Senhor. Então, muitas eram as ceias onde o Senhor reuniu os discípulos e ali se alegravam, né? Tinha um prazer em estar junto, tinha um ensinamento, mas tinha o alimento para eles, né, no final. Nos dias da igreja primitiva, a ceia era chamada de festa do ágape, ou seja, a ceia era vista como de fato é a festa do amor. No final de tudo, em Apocalipse, lemos que felizes são aqueles que são convidados para as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 9.